Olá, pessoal. Dando continuidade à disciplina Fundamentos de Administração, hoje vamos tratar de dois conceitos muito importantes para a área de administração, que é o conceito de eficiência e eficácia. Entretanto, antes de entrarmos especificamente em tais conceitos, vale ressaltar que, conforme visto na aula passada, nós sabemos que as organizações, elas são essenciais à nossa sociedade. Nós vivemos, inclusive, numa sociedade chamada Sociedade das Organizações, onde temos um vínculo com essas organizações para vários produtos e serviços que nós demandamos. Então, essas organizações, elas são muito importantes. Por quê? Primeiro, as organizações, elas servem à sociedade. Então, as organizações, de uma forma geral, aí eu incluo tanto as organizações privadas, que podemos destacar aí as empresas, como também as organizações públicas. Então, essas organizações, elas servem à sociedade. A padaria, uma organização privada, fornece um produto para a sociedade. A polícia, ela faz parte de uma organização de segurança pública, que também presta um serviço à sociedade. Nós temos ainda que as organizações, elas realizam objetivos. Então, uma transportadora, ela vai transportar um produto A, o produto do ponto A para o ponto B. Então, ela presta algum tipo de serviço, ela realiza o objetivo. No caso da transportadora, o objetivo aí é o transporte de cargas, transporte de mercadoria. Uma fábrica de calçado, por exemplo, é a produção de um produto que vai, obviamente, atender uma demanda social. Nós temos ainda, as organizações desenvolvem conhecimento. Então, observe, nós temos centros de pesquisa, centros de tecnologia, universidades, institutos federais, dentre várias outras instituições que elas têm como proposta desenvolver tecnologias e realizar pesquisas. E essas pesquisas, obviamente, vão manter aí, desenvolver e vão ser objetos de consulta para a sociedade no sentido de desenvolver um produto diferenciado, um produto novo, ou conforme nós estamos vivendo, por exemplo, um momento crítico agora de pandemia, as universidades estão desenvolvendo pesquisas no sentido de buscar uma vacina, de buscar um medicamento que consiga combater o vírus. Então, observem que essas organizações, elas desenvolvem conhecimento. Então, nós temos várias instituições que elas desenvolvem esse conhecimento dentro de uma organização pública e depois esse conhecimento passa a ser aplicado por várias organizações privadas no sentido de desenvolver produtos com aquele conhecimento que foi desenvolvido dentro desse centro de pesquisa, dentro desses ambientes propícios e que desenvolvem o conhecimento. Então, as organizações, elas contribuem para o desenvolvimento da sociedade como um todo. Então, observem que, por mais que você não desfrute diretamente de um serviço de uma instituição de ensino, de um centro de pesquisa, este serviço, esse trabalho que é realizado, esse conhecimento que ele é desenvolvido, ele pode ser utilizado na fabricação de um produto, no desenvolvimento desse produto, e no futuro você adquirir um produto com aquela tecnologia, com aquele conhecimento oriundo de uma pesquisa específica que foi realizada dentro desse ambiente organizacional. As organizações também proporcionam carreiras. Então, se vocês desejam aí seguir uma carreira, seguir aí uma profissão, dentro das organizações você tem essa possibilidade de conseguir construir, se desenvolver em uma carreira específica. Ou ainda, se você desejar criar uma empresa, você tem a possibilidade, através da constituição de uma organização, no caso, uma organização privada, uma empresa, você implementar
uma atividade empreendedora e, com isso, conseguir desenvolver a sua carreira aí como empreendedor, como empresário e assim por diante. Então, vocês conseguem visualizar como que as organizações elas estão presentes a todo instante na nossa vida? Seja uma organização que presta um serviço de distribuição de energia que a gente consome nas nossas casas, seja um produto que são desenvolvidos, fabricados e depois comercializados por uma cadeia de organizações. Então, observe que nós estamos envolvidos e, perante a sociedade, nós temos uma relação direta e indireta com várias organizações existentes. Pois bem, dito isso, ressaltando essa importância das organizações para a sociedade, vale destacar para vocês que existem alguns tipos de organização. Então, esses tipos, eles podem ser classificados como, primeiramente, as organizações chamadas do primeiro setor, que enquadra aí o governo. Elas tiveram origem aí com os primeiros governos lá na Grécia Antiga. Então, quando se fala em organização do primeiro setor, a gente sabe que está referido a organizações vinculadas ao governo, vinculadas ao Estado. Nós temos as chamadas organizações do segundo setor. Esse segundo setor são as organizações privadas, são as empresas. Então, o marco histórico para a disseminação desse tipo de organização foi com a Revolução Industrial na Inglaterra. Então, várias empresas passaram a ser criadas para produzir produtos, para fornecer serviços. Então, empresas privadas são classificadas aí como organizações do segundo setor. E ainda nós temos as organizações do terceiro setor, que são as chamadas ONGs. Apareceu com maior destaque por volta dos anos 60, muito embora existam relatos do seu surgimento na própria Grécia Antiga, com as manifestações culturais e, posteriormente, nas comunidades religiosas. Então, nós podemos destacar aí, inclusive, algumas organizações religiosas que são milenares, aí, né? Tem muitos anos que elas existem e são organizações estruturadas com recursos para serem administrados, com objetivos para serem cumpridos, e essas organizações, várias delas se enquadram como organizações do terceiro setor. Vale fazer uma pequena ressalva aqui para vocês, porque entendo que a gente está falando de organizações do primeiro, segundo e terceiro setor. Não confunda com organizações do setor primário, secundário e terciário. É uma outra coisa que, no momento oportuno, eu vou passar a explicação para vocês, tá bom? Quando a gente fala organizações do setor primário, a extração e coisas do gênero, aí eu queria somente fazer essa ressalva para vocês não confundirem. Então, organizações do primeiro setor, governo, segundo setor, empresas, terceiro setor, ONGs, ou organizações religiosas e assim por diante. Pois bem, dito isso, nós temos que considerar que o trabalho existente, a dinâmica de se administrar uma organização, ela envolve níveis de complexidades distintos. Então, quando você tem uma organização com recursos muito reduzidos, quando eu falo de recursos muito reduzidos, esses recursos podem ser as pessoas, um número muito reduzido de pessoas dentro de uma organização, pode ser um volume de capital, de recursos financeiros, de dinheiro pequeno dentro dessa organização, um volume de equipamentos muito reduzido. Então, o nível de complexidade ele não é tão extenso, porque você tem aí os recursos organizacionais no volume muito baixo. Então, como exemplo, a administração pessoal, a administração da nossa carreira, a administração da nossa vida. Então, nós temos aí alguns recursos bastante limitados, nós temos que somente nós administrar a nossa vida, nós não temos aí, em tese, nenhuma pessoa para poder
está coordenando, porque nós estamos administrando a nossa vida, mas aí se a gente já passa para um outro patamar, que é administrar um contexto familiar que envolve esposa, que envolve filhos, isso já muda de figura. Por quê? Porque existem outros desejos e outros objetivos além do seu. Então, quando você administra somente a sua vida, você está vislumbrando aquilo que você se predispõe a fazer. No entanto, quando você vai administrar um contexto familiar, você tem que considerar também os desejos, vontades e necessidades de outras pessoas que participam desse contexto familiar. Então, só para exemplificar para vocês, se vocês fossem organizar uma viagem sozinho, uma viagem para vocês realizarem sozinho, vocês iriam verificar várias questões que, obviamente, pensando na perspectiva pessoal, olha, eu quero viajar, não sei, para a praia, eu quero ir numa época de festa, eu quero aproveitar, para mim não importa, eu posso ficar no hostel, não precisa ser um hotel muito sofisticado, eu posso ir de carro, não necessito pegar um voo, às vezes a distância é longa, eu consigo ir de carro, eu gosto de dirigir, assim por diante. Já quando você passa por uma perspectiva mais familiar, existem outros desejos e outras necessidades que precisam ser verificados. Talvez no contexto familiar, eu quero realizar uma viagem. Aí você preferiria ir para o litoral, para a praia, mas aí talvez você tenha os seus filhos que gostariam de ir para um parque, a sua esposa que gostaria de ir, sei lá, para uma cidade histórica, conhecer um pouco de uma cultura. E, enfim, você vai ter que negociar esses desejos, você vai ter que estabelecer ali um equilíbrio para tentar atender, mesmo que parcialmente, o desejo e necessidade neste contexto familiar. E observe, quando você se predispõe a ir de carro, ficar em hostel, talvez, num contexto familiar, isso não vai ser muito bem aceito. Então, vai ser necessário vocês negociarem. Então, o nível de complexidade de uma negociação de uma viagem no contexto familiar, ele é bem maior do que o nível de complexidade de uma viagem realizada sozinho. Isso é um exemplo muito simplório, só para mostrar para vocês como que se envolve mais recursos, no caso aqui, mais pessoas, mais recursos humanos, e isso vai tornando-se um pouco mais complexo. Então, dentro do gráfico aí de complexidade, nós temos que a administração pessoal tem um nível mais reduzido de complexidade, a administração familiar ela já eleva perante a administração pessoal o seu nível de complexidade, já quando você parte para uma empresa, já existe uma complexidade maior, uma administração de pequenos grupos sociais, por exemplo. Então, você tem lá os colaboradores da empresa que desejam salário, desejam melhores condições de trabalho, desejam plano de carreira, desejam reconhecimento e assim por diante. Existem os clientes, o qual você relaciona, que quer um produto de melhor qualidade, que quer melhores prazos, querem melhores preços. Existe, às vezes, um sócio administrador que deseja maiores lucros e assim por diante. Então, observem que vai aumentando a gama de pessoas, os desejos e os recursos vão se expandindo. Talvez, numa administração pessoal, você tenha um recurso financeiro muito limitado. Já numa administração de um pequeno negócio, já se tem um volume maior de recursos financeiros. Então, isso torna-se mais complexo ainda de ser gerenciado, de ser administrado. Já uma administração de grandes organizações, por exemplo, uma organização que atua em várias cidades, em várias regiões, por que não em outros países? Isso envolve uma complexidade muito maior. Olha, eu vou desenvolver um produto para a minha organização, mas será que esse produto vai ser bem aceito em determinada região? Se o produto for único, vai ser distribuição global ou distribuição regional, eu tenho que verificar qual é a percepção do meu cliente do norte, do sul, do leste a oeste. Será se um produto que eu utilizo no sul ele vai ser bem aceito lá no norte? Talvez a cultura é diferente, o clima é diferente, existem várias questões a serem analisadas, ou ainda, existem variáveis que podem influenciar
totalmente a dinâmica de gestão, a dinâmica de administração dentro dessa organização que atua em culturas distintas, em locais distintos. E ainda, se a gente aumentar a complexidade de uma administração de uma cidade, de um estado, da sociedade global, é muito mais complexo, porque o ser humano ele tem desejos e necessidades ilimitadas. Então, vai ser muito difícil agregar aí a todos perante um contexto onde envolve muitas pessoas com culturas, com perspectivas diferentes, com desejos diferentes. Então, esse é um tipo de complexidade que deve ser considerado. Por quê? Porque nessas grandes organizações, aí a gente destacando, imagina só você administrar um país, envolve muitas questões que nem sempre estão alinhadas, nem sempre de comum acordo. Então, são decisões que precisam ser tomadas, que se sabe que pode agradar um grupo e desagradar outro. Por isso, a complexidade de se administrar uma organização com várias questões, com um número muito elevado, um volume muito elevado de recursos perante essa organização para ser gerenciada. Dito isto, vale destacar que conforme aumenta a quantidade de recursos empregados, mais complexo se torna o processo de administrar. Então, conforme foi visto, você tem uma empresa pequena, que às vezes a atividade empresarial não é tão complexa, ela exige um grau de profissionalismo para se administrar. Já uma empresa que atua no mercado externo, faz vendas para o mundo inteiro, o nível vai aumentando. Um país onde tem relações diplomáticas com outros países, que tem Congresso Nacional, que tem Supremo Tribunal Federal, que tem governadores, que tem prefeitos, vereadores, administrar toda essa cadeia é algo bastante complexo e exige muito conhecimento e habilidade para poder gerenciar tais recursos e, obviamente, traçar os objetivos corretos para se atingir perante aquela estrutura organizacional. Pois bem, então, mostrando para vocês sobre a complexidade das organizações, os dois conceitos foco da aula de hoje é o conceito de eficiência e eficácia. Apesar de serem conceitos muito disseminados, esses conceitos podem ser confundidos em determinadas circunstâncias. Por isso, vale de início destacar que entende-se por eficácia uma palavra que é usada realiza seus objetivos, índice de vendas, níveis de produção e etc. Ou seja, se eu tenho lá como objetivo de uma organização realizar vendas acima de R$100 mil por mês e eu consigo esse objetivo, eu posso caracterizar como essa organização ela é eficaz, ela conseguiu atender aquele objetivo proposto. E ainda, quanto mais alto o grau de realização dos objetivos, mais a organização é eficaz. Ou seja, se a organização atende perfeitamente um determinado objetivo, ela é muito eficaz. Se uma organização atende parcialmente os objetivos, ela não é tão eficaz assim. Então, é importante destacar que a eficácia ela está muito relacionada ao objetivo organizacional e é um fator qualitativo. Não estou falando aqui como que se realizou esse objetivo, como que você conseguiu atingir o objetivo. Eu estou falando aqui que você ou que a organização, a empresa, ela conseguiu atingir tal objetivo. Então, ela foi bem sucedida no propósito dela, ela foi eficaz. Já sobre eficiência, o que corresponde à eficiência? Ela é uma palavra usada para indicar que a organização utiliza produtivamente ou de maneira econômica seus recursos, ou seja, a matéria-prima, o tempo e etc. Então, uma organização que consegue
fazer uma economia na utilização da sua matéria-prima, posso destacar que ela é uma organização eficaz perante outra, é uma organização eficiente, não eficaz, ela é eficiente perante uma outra que utilizou muito mais recursos, muito mais matéria-prima para produzir um produto, por exemplo. Então, uma organização que consegue fabricar uma peça em menos tempo do que outra organização, eu posso dizer que essa primeira organização ela é mais eficiente, porque ela utilizou menos tempo. Então, a palavra eficiência ela está muito relacionada ao fator quantitativo, ou seja, ela é um elemento que quantifica, que faz a mensuração, ela calcula a produtividade. Então, quanto mais alto o grau de produtividade ou economia na utilização dos recursos, mais eficiente a organização é. Então, se uma organização consegue produzir o mesmo produto que uma organização B produz, porém utilizando menos tempo, menos recursos, menos matéria-prima, ela pode ser considerada uma organização mais eficiente. Ah, mas e sobre a eficácia? As duas conseguem produzir um produto de qualidade, que atinge os seus objetivos. As duas são eficazes, porém, a que consegue fazer isso utilizando menos recursos, além da eficácia, ela também consegue ser eficiente na utilização destes recursos. Pois bem, então, dito isso, e relacionando aí os dois conceitos fundamentais com a figura do administrador, Peter Drucker, que é um teórico aí da administração, ele aponta que o administrador ele deve ser eficaz, ou seja, aquele que define corretamente o objetivo adequado a ser alcançado, porque a eficácia é fazer a coisa certa, ou seja, é um fator qualitativo, é fazer aquilo que precisa ser feito. E já a eficiência, o eficiente, ou seja, aquele que obtém produtos e serviços que sejam atividade fim com menor volume de recursos necessários, ou seja, os meios para atingir isso, a eficiência seria fazer certo as coisas, ou seja, um fator quantitativo. Então, repetindo, eficácia, fazer a coisa certa, e eficiência, fazer certo as coisas. Um relacionado ao fator qualitativo e o outro ao fator quantitativo. Pois bem, então fazendo um paralelo sobre os dois conceitos de eficiência e eficácia, a eficiência, quanto mais você consegue minimizar o desperdício, ou quanto mais existir ausência de desperdício, mais eficiente você consegue ser. Já a eficácia é a capacidade de realizar os resultados, é conseguir atingir o objetivo, o propósito. A eficiência, o uso econômico dos recursos. Já a eficácia, o grau de realização dos objetivos. A eficiência, menor quantidade de recursos para produzir mais resultado. A eficácia, a capacidade de resolver o problema. Então, eu posso ser extremamente eficiente na produção do item, utilizando o mínimo de recursos, mas este item não atinge o seu propósito, ou é um item pouco eficaz. Então, é importante destacar que não basta uma eficiência operacional, você também precisa da eficácia. Mas se você for extremamente eficaz, mas gastando muito recurso, isso também vai comprometer a gestão, porque você vai ser pouco eficiente e outras organizações poderá ser tanto eficaz como mais eficiente que vocês dentro de um contexto operacional. Pois bem, dito isso, pessoal, podemos destacar que os conceitos de eficiência e eficácia são fundamentais aí na vida de um administrador, na vida de um gestor, dentro das suas estruturas organizacionais. Então, o administrador deve sempre vislumbrar a qualidade dos produtos, o objetivo
do serviço ou produto, se eles estão sendo atendidos e ainda se ele está conseguindo produzir utilizando menos recursos, utilizando menos tempo, menos matéria-prima. Pois bem, então a administração ela é o processo de tomar decisões sobre objetivos e utilização de recursos. Vocês, aí como profissionais da área de administração, a todo momento vocês vão estar tomando decisões sobre os recursos que serão utilizados e os objetivos que precisarão ser alcançados dentro da estrutura organizacional. Esse objetivo pode ser fabricar um produto de alta qualidade, ou fabricar um produto com o custo mais reduzido possível, ou fabricar um produto personalizado, customizado, fabricar um produto que atenda mais objetivos que são demandados perante os seus clientes. Então, existem várias questões que vocês vão ter que tomar decisões dentro da estrutura organizacional, sempre na perspectiva de traçar o objetivo correto, ou seja, o propósito da empresa, e utilizar os recursos de maneira econômica, né, de uma maneira reduzida, para tentar ser o mais eficiente possível. Pois bem, então o processo administrativo, ele abrange 5 tópicos principais de decisões. São os chamados também de funções ou processos. Quando a gente fala do processo administrativo, implica que a administração ela não é pura e simplesmente você tomar uma decisão e as coisas acontecem. Não, exige um acompanhamento, então é todo um processo, desde a tomada de decisão ao acompanhamento dessa decisão, a distribuição dos recursos, o controle das atividades que estão sendo desenvolvidas. Por isso, nós chamamos também de funções da administração ou funções relacionadas aos processos administrativos. Quais são elas? O planejamento. Então, o administrador ele precisa planejar a produção, quantos vai produzir, com quais recursos, precisa planejar a quantidade de recursos humanos que vai ser utilizado nesse processo produtivo. Então, quantas pessoas vão estar trabalhando, quantos turnos a gente vai estar utilizando essas pessoas, qual é o planejamento financeiro, qual é o recurso necessário para se produzir, o que eu preciso honrar em termos de compromisso financeiro perante os meus fornecedores, perante os meus prestadores de serviço. Então, tudo isso implica em planejamento. Faz parte de uma das etapas do processo da administração. É uma das funções da administração. Segundo, organização. Então, se eu tenho lá que eu tomei a decisão, que eu preciso planejar quantas pessoas vão estar atuando no meu processo produtivo, qual é o recurso financeiro necessário para eu honrar com os compromissos perante meus fornecedores, perante os meus prestadores de serviço. Então, eu preciso organizar esse recurso. Então, eu vou distribuir as pessoas para estar atuando lá na linha de produção, vou também verificar os recursos, quem eu vou priorizar o pagamento, como que esse pagamento vai ser realizado, eu tenho caixa para isso, não tenho, se não tem, como eu vou conseguir, eu vou buscar um financiamento, eu vou buscar um empréstimo, eu vou antecipar um recebível. Então, existem várias formas de vocês se organizarem em termos financeiros, por exemplo, para honrar com o compromisso. Então, a parte de organização, ela faz parte das funções do administrador. E ainda, a liderança. Você vai precisar liderar a equipe. Então, a equipe de produção precisa de um líder para saber o que eles precisam fazer, para quando eles precisam produzir, utilizando quais recursos, quais meios. Então, qual é a liderança que vai nortear os caminhos para que essa equipe atinja aquele propósito. Além da liderança, a execução. Então, não basta você planejar o pagamento, organizar de onde vai sair o recurso, precisa executar. Então, eu preciso pagar lá a duplicata, eu preciso pagar a nota fiscal, eu preciso fazer lá a transferência para o meu fornecedor. Então, é preciso que vocês também executem essas funções perante o planejamento que foi realizado. E ainda o controle.
que é o controle? É verificar se o que foi planejado, ele foi cumprido. Então, se não foi cumprido uma questão, por exemplo, que estava prevista no planejamento, por que não foi? É possível corrigir? Como eu vou corrigir? Por que o planejado não foi executado conforme o planejamento? Então, eu preciso estabelecer esse controle, até mesmo para medir como está sendo a minha gestão, como que está sendo a minha administração. Eu consegui aumentar a produtividade da linha de produção, eu consegui honrar com todos os compromissos, fazer todos os pagamentos na data devida, como que foi feito isso? Então, o controle ele é fundamental para que você até mesmo mensure o seu planejamento, se o planejamento ele foi bem realizado ou se teve alguma variável no meio do caminho que precisou fazer alteração nesse planejamento, e o controle vai te mostrar quais foram essas variáveis e por que elas surgiram, até mesmo para vocês se prepararem para o próximo planejamento, considerando as variáveis possíveis que podem influenciar o resultado. Bom, sendo assim, vale destacar para vocês, conforme é apresentado aí na figura, que a liderança, ela está presente em praticamente todos os itens das funções que foram apresentadas para vocês, das funções administrativas. Então, eu preciso liderar lá no planejamento. Se eu estou fazendo um planejamento ou se eu passei esse planejamento para alguém realizar, eu preciso liderar essa equipe para que elas consigam desenvolver um planejamento coerente com os objetivos organizacionais. Já a organização dos recursos da empresa, como que eles estão sendo organizados? Como está sendo a distribuição de equipes para a área de marketing, para a área de vendas, para a área de produção? Então, eu preciso liderar essas pessoas para que elas consigam, da melhor forma possível, realizar as suas atividades sem o desperdício aí de recursos e, obviamente, atendendo aos objetivos que foram propostos. A execução, eu preciso de liderança para que cada etapa, cada item seja executado de maneira devida, conforme seguindo o planejamento. E ainda o controle, verificar se o que foi planejado, organizado e executado está dentro do previsto, como eu controlo essas questões e se teve alguma ocorrência de um elemento que saiu um pouco fora do que foi planejado, quais são as correções que eu vou implementar para que não ocorra mais essa variável que apresentou um resultado talvez não desejado. Então, são as questões, são as funções que envolvem a prática do administrador, das pessoas que trabalham no administrativo dentro de uma organização. Este conceito, essa figura especificamente, ela é uma figura bastante atual, que eu passei para vocês sobre essas funções da administração. Por que eu estou destacando isso? Porque existem outros autores na literatura que apresentam, inclusive, as funções da administração em apenas 4 funções básicas. E eu vou destacar para vocês, até mesmo porque, se for objeto de estudos para vocês, essas literaturas mais antigas, vocês entendam que a lógica é a mesma, o que muda é algum ou outro complemento. Então, nós temos aqui, então, somente para a gente destacar que o planejamento, organização, liderança, execução e controle são as funções aí da administração. Alguns autores entendem o chamado PODC, que é o planejamento, organização, direção e controle. Então, nós temos aí como planejamento a definição de objetivos e recursos que serão utilizados, organização, a disposição desses recursos em uma estrutura, a direção é a realização dos planos e o controle é a verificação dos resultados. A diferença desses autores para os autores mais atuais, que eu apresentei anteriormente para vocês, é pura e simplesmente no item direção. Esses autores mais clássicos, eles entendem como direção tanto a liderança e execução. Então, se eu planejo, organizo, eu preciso dirigir esse planejamento com organização. Então, eu preciso dirigir as pessoas, eu preciso dirigir essas pessoas na execução e na utilização desses recursos. Então, ele utiliza o termo direção
tanto para liderar como também para executar. Então, observem, a única diferença entre essa perspectiva mais clássica do PODC, que é o Planejamento, Organização, Direção e Controle, é apenas no elemento direção, que na visão mais atualizada subdivide entre liderança e execução. E nessa visão mais clássica é apenas direção. Então mantém-se planejamento, organização e controle, somente o elemento direção, que para os autores clássicos é denominado como direção, e para os autores mais atuais, ele subdivide direção entre liderança e também execução. Tá bom? Só fiz essa ressalva para que vocês não se assustem quando pegar a literatura aí para fazer a leitura e apresentar alguns elementos das funções da administração um pouco distintos. Pois bem, então, dito isso, a administração ela é um processo que envolve aí essa tomada de decisão por parte do administrativo, ou quem atua na gestão, na administração da empresa, no que diz respeito aos recursos, então sejam recursos humanos, financeiros, materiais, mercadológicos e administrativos. Então, a quantidade desses recursos, como que eles serão utilizados, em que momento que eles estarão à disposição da organização, tudo isso são tomadas de decisões que fazem parte da rotina de quem atua na área administrativa. E ainda, o administrador ele precisa equilibrar os objetivos conflitantes. Conforme eu já havia destacado para vocês, eu posso ter funcionários com objetivos conflitantes. Eu tenho um funcionário de marketing que ele tem um objetivo conflitante se comparado com um colaborador lá da linha de produção. E o colaborador do financeiro também tem um objetivo conflitante. Quem que vai resolver esse impasse? É o administrador. Ele vai estabelecer as prioridades e também qual é o caminho para resolver esse conflito aí entre as equipes internas organizacionais. Bom, existem também conflitos entre colaboradores, conflitos de interesse entre colaboradores, clientes, sócios, e o administrador ele vai, obviamente, atuar no equilíbrio e para tentar manter o bom andamento das atividades organizacionais, resolvendo esses conflitos que, ocasionalmente, eles estão presentes aí dentro da estrutura organizacional. Determina a eficiência e eficácia, então, o administrador ou o profissional da área de administração, ele vai estabelecer quais são os objetivos da organização, qual a eficácia de realização dos seus resultados e ainda a eficiência dos seus processos. Então, ele vai estabelecer aí, olha, vamos adquirir uns equipamentos mais modernos e tecnológicos para aumentar a produtividade da empresa. É uma tomada de decisão priorizando o quê? Priorizando a eficiência na linha de produção. E ainda, é universal, então toda organização possui administradores. Então, todas essas organizações, independente se é do primeiro setor, segundo e terceiro, existem administradores. Nem sempre esses administradores têm a formação devida, formação na área de administração. Então, existem administradores que não têm essa formação. Então, é importante sempre se profissionalizar. Por quê? Porque exige-se muito da figura que está administrando uma organização habilidades que, no caso de vocês, vão estar desenvolvendo no decorrer do curso. Pois bem, então eu deixo uma reflexão aí para vocês relacionada ao tema da aula de hoje, que nenhuma empresa é melhor do que o seu administrador permite. Quem destaca isso é Peter Drucker. Pessoal, é isso e até a próxima aula.